No vídeo tutorial de hoje nós vamos confeccionar esta necessaire trapézio abertura total, que tem esse formato aqui, olha só, muito bonito. A abertura total dessa peça é possível graças a este excedente de zíper que a gente tem aqui do lado, e eu vou mostrar todos os detalhes de como costurar esse canal de zíper bem lindo nessa necessaire. E ela também tem detalhes muito bacanas que a gente consegue utilizar aqueles retalhinhos de sintético, de montana, de silicone que a gente tem largados pelo ateliê, como por exemplo o puxador do zíper, este cantinho aqui e a ponteira do excedente do nosso zíper. Tudo isso a gente pode aproveitar os retalhos de sintético. E eu também vou mostrar como eu costuro essa novidade aqui, olha só, o zíper plástico transparente. Gente, esse zíper fica um luxo nas nossas peças e vocês vão ver eu confeccionar esta necessaire de hoje utilizando esse zíper. Mas você pode tranquilamente confeccionar essa peça com o zíper comum também. A execução é exatamente igual. Como sempre, o molde é gratuito e este vídeo está repleto de técnicas imperdíveis. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tati Talhari e seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, vamos costurar a necessaire trapézio abertura total? Então vamos lá! Para fazer a necessaire trapézio abertura total, nós vamos utilizar esse molde aqui que eu estou disponibilizando gratuitamente para download. Você encontra o link para acessar aqui embaixo na descrição do vídeo aqui no YouTube. Você pode entrar no grupo de moldes do Facebook ou você pode entrar no grupo de moldes do Telegram, especial para quem não tem Facebook, tá? Ambos os grupos são gratuitos e o molde também é gratuito. Quando você fizer o download do PDF do molde, você vai receber esta parte aqui. E aí você imprime 2 vezes e espelha e cola aqui no meio para você ter a peça inteirinha, tá? Não esquece de verificar aqui o quadradinho de 3 por 3 centímetros para ver se a sua impressão está no tamanho correto. Se você não tiver impressora ou não quiser imprimir o molde, eu vou passar as medidas para você desenhar num papel aí no seu ateliê. Esse molde ele tem 22 centímetros de altura, aqui no zíper são 26 centímetros, essa parte mais larga aqui de uma ponta até a outra são 33 centímetros, o fundo mede 23 centímetros e aqui eu tenho caixinhas de leite de 5 por 5 centímetros e essa diferença de altura aqui da caixinha de leite é de 1 centímetro. Utilizando o molde, nós vamos cortar 2 vezes num tecido principal externo e 2 vezes num tecido de forro. O meu tecido externo eu estruturei com nylon dublado aqui atrás, tá? Cortei ele exatamente do tamanho do molde e passei uma costurinha de segurança nas extremidades para eu ter certeza que o meu nylon dublado vai estar o tempo todo fixado no meu tecido principal. Se você está acostumado a utilizar outra estrutura aqui, manta R1, R2, sinta-se à vontade para usar o que você tiver acostumada. E aqui eu também tenho 2 pedacinhos do mesmo tecido principal aqui, que estão sem estrutura, nas medidas de 23 por 6 centímetros, os dois. E aí eu levei no ferro de passar roupas e eu dobrei 1 centímetro aqui nessas 3 extremidades e vinquei com ferro de passar roupas e eu fiz a mesma coisa no outro tecidinho também, 1 centímetro dobrado aqui nessas 3 extremidades. E se você gostou desse tecido aqui que tem uma cara bem praiana, esse tecido é gabardine sublimado lá da minha parceira ateliê As Beltranas. Tem o código de desconto, vou deixar aqui na tela para vocês e também vou deixar o site das Beltranas na descrição do vídeo. Demais ferramentas e materiais que nós vamos precisar para fazer a necessaire trapézio a abertura total. Eu tenho aqui um zíper medindo
30 centímetros, esse meu zíper é número 5 e eu estou utilizando, olha só, esse zíper que é transparente, é um zíper de plástico que tem lá no meu parceiro JJ Fivelas, que eu também tenho código de desconto, vou deixar aqui na tela caso você queira experimentar esse zíper bem diferentão aqui. Um cursor para zíper número 5, esse meu cursor também é lá da JJ Fivelas, vem essa partezinha aqui e aí você pode montar o puxador da forma como você quiser. Eu escolhi colocar aqui um sintético silicone, que é para combinar com essas outras duas partes aqui. Eu vou fazer com sintético silicone, mas você pode fazer também com qualquer outro tipo de sintético. Aqui neste outro exemplo eu fiz, olha só, com montana. Essas duas partes aqui são para fazer esse detalhe aqui desse lado do zíper e este detalhe desse outro lado do zíper. Aqui eu fiz com montana, nesse exemplo aqui, mas na peça que nós vamos costurar hoje eu vou fazer com sintético silicone. As medidas para essa peça são, se você for fazer no montana, somente esse tamanho aqui do azul, tá? Uma mede 3 por 6 e a outra mede 3,5 por 4, tá? 3 por 6, 3,5 por 4 centímetros. E aí eu cortei esses outros menorzinhos aqui para colocar junto, que eu vou fazer um charmezinho, mas isso daqui é opcional, essa parte rosa é opcional, tá? Nós vamos precisar também de 4 rebites, tá? Se você não quiser fazer com rebite, você pode costurar. Eu gosto de fazer com rebite, eu acho que fica mais legal. Essa parte aqui também, inclusive fica mais fácil fazer com rebite, tá? Vamos utilizar pé calcador central para zíper, que é este daqui, tá? E se você estiver utilizando máquina doméstica, ele é um pouquinho complicado de achar para comprar para máquina doméstica. Então você pode utilizar o pé calcador comum, que é bem parecido com esse daqui, só muda o material, e jogar a sua agulha pro cantinho, que você consegue o mesmo efeito deste pé calcador central aqui para zíper. E se você quiser utilizar o de teflon, tá? Porque como a gente vai costurar por cima deste zíper aqui para fazer a costura de segurança, aí você pode utilizar o pezinho de teflon. Opcional, aqui eu vou utilizar fita dupla face ou a cola de contato. Eu gosto de utilizar a cola de contato para fazer o acabamento borboleta aqui no zíper. E as suas etiquetas ou tags, que são opcionais. Nós vamos começar fazendo o canal do zíper e eu vou começar fazendo o acabamento borboleta aqui na ponta do meu zíper. Como que a gente faz esse acabamento borboleta? Primeiro, eu vou pegar aqui a cola de contato, que é o que eu gosto de utilizar para fazer esse acabamento. E eu vou fazer o seguinte, eu vou melecar mais ou menos aqui 2 centímetros a 1,5 centímetros. Vou dar uma melecadinha com a cola de contato aqui. Mesma coisa desse outro lado. E vou fazer a mesma coisa atrás. Depois que eu esperei aqui o tempo de secagem do fabricante, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, vou separar um pouquinho o meu zíper. Não vou separar ele inteiro, tá? E eu vou começar a dobrar o meu zíper da seguinte forma. O direito do meu zíper está para cima. Eu vou dobrar aqui em forma de diagonal. Desse jeitinho aqui, em formato de L. E vou colar o meu material desse jeito. Depois, eu vou vir aqui e vou dobrar novamente para ficar com esse formato. Olha só, a minha pontinha do zíper vai ficar virada dessa forma aqui, tá? Uma forma de L aqui, de cotovelo. E aí, para ajudar a fixação, apesar da cola, eu vou colocar um clips e vou dobrar o outro lado do mesmo jeito. Agora que eu finalizei aqui as dobrinhas, eu vou começar a costurar no meu canal do zíper da necessaire. Vou pegar aqueles 2 tecidinhos que eu marquei as dobras lá no ferro de passar roupas e eu vou virar o direito para cima. E bem aqui nessa extremidade que não está dobrada, eu vou posicionar o meu zíper. Vou virar o direito do zíper para baixo, então aqui eu vou ficar direito com direito,
tá? Vou posicionar, olha só, a beiradinha do meu zíper meio centímetro para dentro do tecido. E essa beiradinha aqui tá dobrada, tá? Então, meio centímetro para dentro do tecido, eu vou posicionar aqui o meu zíper e vou colocar o clips. Se você quiser, termina de clipar essa peça aqui, tá? Essa outra pontinha, ela tem que estar dobrada também. Depois de fazer isso, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui embaixo para prender o zíper no meu tecido. Costura de segurança aqui já na parte do meu tecido. Agora eu vou virar o avesso do meu tecido para cima, vou trocar o pé calcador, vou colocar o pé calcador de zíper e vou passar uma costura aqui bem rente à cremalheira do meu zíper. Lembrando que o pé calcador de zíper é aquele central. Se você estiver utilizando a máquina doméstica, você vai posicionar a sua agulha um pouquinho para o lado, tá? E esses pontos aqui que a gente vai costurar, vamos usar pontos bem largos, tá bom? De 4 para cima, para a gente não picotar o nosso material plástico e ele não rasgar. Depois de costurar, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos virar esse tecido aqui para cima. Se você quiser, pode vincar aqui o tecido com a unha ou com o vincador, pode passar aqui para ficar bem certinho. Esse é o lado direito do nosso zíper. Nós vamos virar aqui o avesso para cima e vamos utilizar essa dobrinha aqui que a gente marcou no ferro de passar roupas. E vamos dobrar assim, olha só, bem aqui em cima. Vai ficar meio difícil de mostrar aqui, porque eu quero mostrar bem pertinho, mas é bom apoiar na mesa, tá? Quando estiver fazendo isso. Eu vou dobrar aqui bem certinho. Como o nosso zíper é transparente, a gente consegue apoiar exatamente um tecido em cima do outro, mas se você estiver utilizando o zíper comum, você vai apoiar a dobra do tecido exatamente em cima, olha só, da linha da costura, tá? Exatamente em cima da linha da costura. Vai clipar essa peça aqui todinha e aí nós vamos virar novamente o direito para cima, que é a parte mais bonita da nossa peça, e vamos passar uma costura aqui. Como é que vai ser feita essa costura? Eu vou vir aqui, vou começar a minha costura bem aqui, vou vir costurando, sem tirar a agulha do tecido, eu vou girar e vou fazer um cotovelo, vou continuar costurando aqui, meio pé de máquina de distância. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou girar o tecido sem tirar a agulha, e vou finalizar a minha costura aqui na pontinha. E depois eu vou repetir todos esses passos aqui do outro lado do meu zíper, tomando cuidado para alinhar os tecidos bem certinhos aqui desse lado e aqui no finalzinho também. Tem que ficar tudo bem alinhadinho. Estou aqui com o meu zíper todo costurado, olha só, o lado de trás aqui também, todo costuradinho. Lembrando que a gente ainda não colocou cursor nesse zíper, tá? E o zíper está aberto só o suficiente para a gente fazer aqui o acabamento borboleta. E agora nós vamos começar a aplicação do zíper no corpo da nossa peça. Como que nós vamos fazer essa aplicação? Primeiro passo muito importante que nós vamos fazer é marcar o centro do zíper com um piquezinho aqui em cima e aqui embaixo. E o centro do zíper vai ser em relação ao tecido que nós acabamos de costurar, não é o zíper todo, tá? Porque essa parte aqui vai ficar penduradinha. Então, o centro vai ser medido da seguinte forma, ó, eu vou dobrar aqui, tecidinho com tecidinho, vou fazer assim e vou marcar o centro exatamente aqui. E vou marcar o centro também aqui nessa parte dos meus cortes, tanto o tecido principal quanto o tecido de forro. Primeira coisa que eu vou fazer, vou encontrar
qual que é a frente da minha necessaire. Se você tiver feito um bordado, algum detalhe que você quer que fique na frente da sua necessaire, nesse momento você vai identificar qual que é o corte do tecido principal, que é a frente. Depois que você encontrar qual que é a frente da sua necessaire, você vai fazer o seguinte: vai posicionar o seu zíper lado direito do zíper para baixo, de forma que o zíper esteja abrindo para a direita e fechando para a esquerda, tá? A partir do momento que você encontrou aqui direito com direito, eu vou posicionar pique de centro com pique de centro e vou clipar. Vou pegar um clips aqui e vou clipar. Vai ficar sobrando um espaço aqui e também vai ficar sobrando, olha só, um espaço aqui no final. Tudo certo, é para sobrar mesmo. A partir do momento que a gente identificou aqui o centro e clipou, vamos passar costurinha de segurança bem na beiradinha aqui em cima e depois eu vou fazer a mesma coisa com essa outra parte aqui do meu tecido principal e com a outra parte do meu zíper, costurinha de segurança bem na beiradinha. Agora que eu já costurei aqui, costurinha de segurança no meu tecido principal, eu vou começar a clipar o forro. Costas do meu zíper para cima, vou posicionar o meu forro aqui direito para baixo, vou encontrar o pique de centro e vou clipar também aqui. Vou virar a manta para cima e vou passar uma costura aqui de ponta a ponta. Agora não é mais pegando somente o zíper. Vou costurar de ponta a ponta com o meu pé calcador comum, um pé de máquina de margem de costura. Quando você estiver costurando aqui essa parte, você vai dar uma levantadinha e vai verificar se você não vai costurar o zíper, tá? O zíper aqui que está solto, ele não pode ser costurado. Então, o que que a gente vai fazer? Quando chegar aqui nessa parte, nós vamos colocar a mão por dentro do tecido e vamos puxar o zíper para baixo, para quando a gente costurar essa parte aqui, não seja costurado o zíper junto, tá? Muito cuidado com isso. Se vocês perceberem, olha só, como tá posicionado aqui, não sei se vai dar para ver, o zíper ele acaba com uma margem de costura aqui, mais ou menos que é a mesma que a gente vai utilizar, um pé de máquina. Então, para garantir, dá uma puxadinha no seu zíper para baixo antes de passar a costura aqui, para a gente não costurar essa parte que tá solta. E eu vou repetir os mesmos passos com a outra parte do zíper e com o outro forro. Costurei aqui o meu zíper, olha só como ficou aqui o lado do forro e o lado do tecido principal. E aqui eu não costurei essa parte que está sobrando do meu zíper. Muito importante nessa hora nós não rebatermos o zíper, tá? Não passa o pesponto de rebatido aqui. Deixa do jeitinho que tá, que a gente vai fazer esse passo por último na nossa peça. E agora a gente vai começar a costurar os fundos da nossa necessaire. Eu vou juntar aqui direito com direito do tecido principal, direito com direito do forro, e eu vou clipar aqui pelas laterais. Vou começar com essa daqui, deixa eu pegar meus clips, e vou fazer o seguinte, como é que vai ser feita essa clipagem? Primeiro, eu vou posicionar aqui, costura com costura, olha só, vou colocar aqui bem certinho, costura com costura da minha lateral do zíper aqui bem certinho. Se você preferir, abre aqui, olha só, para ficar tudo bem juntinho. E eu vou posicionar um clips aqui primeiro, tá?
Mas a gente não vai costurar o fundo? Sim, mas antes de costurar o fundo, a gente precisa alinhar, muito importante alinhar essa parte aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Vai ser um pouco complicado aqui, porque a gente tem essa sobra de zíper, então empurra ele lá pra dentro, tá? Nesse momento aqui, para ele não ficar atrapalhando a gente. E aí, você posiciona aqui, olha só, costurinha com costurinha e clipa aqui também. Depois de fazer isso, aí sim a gente vai encontrar aqui fundo com fundo. Vou passar uma costura aqui de ponta a ponta, um pé de máquina e vou fazer a mesma coisa aqui no forro. A diferença é que no forro a gente vai deixar uma abertura para desvirar a nossa peça. Nesse momento aqui de clipar essa lateral, se você quiser, você pode abrir o zíper todo, tá? Pode abrir o zíper todo, era importante deixar ele juntinho para a gente conseguir alinhar bem certinho na hora de costurar. Mas agora que o zíper já está costurado, pode abrir a fita do zíper todinha, tá? Porque daí fica mais maleável aqui pra gente, fica menos volume aqui pra gente conseguir clipar essas laterais aqui. Agora que eu já costurei aqui os fundos da minha necessaire, deixei uma abertura para eu desvirar a minha peça aqui no forro. Eu vou costurar as laterais da minha necessaire, esta daqui e esta daqui. Já fiz costurinha de segurança da minha etiqueta aqui na lateral. E quando a gente estiver costurando esse lado aqui, olha só, se atenta com o zíper que você tá solto aqui do lado, empurra ele para dentro, para não costurar junto com a lateral da sua necessaire. E eu aconselho fazer 2 retrocessinhos de segurança aqui nessas laterais para a gente poder se livrar dos clipes e ter certeza que estas costuras vão ficar bem certinhas e aí sim depois a gente passar a costura completa na lateral da nossa necessaire. Depois de costurar as laterais, eu vou vir aqui nesses cantinhos e eu vou refilar o excesso, só nesses cantinhos aqui, para não ficar um volume muito grande de tecido aqui quando a gente desvirar a peça. Então, eu vou vir aqui só nesse cantinho e vou refilar, não muito perto da costura, mas o suficiente para tirar um bom excesso de tecido dobrado aqui nessas laterais. E depois de fazer isso, eu vou fechar as caixinhas de leite. Vou vir aqui nas caixinhas de leite, vou dobrar, abrir as costuras aqui do fundo e das laterais e vou passar uma costura aqui com distância de um pé de máquina de margem. Vou fazer isso nas 2 caixinhas de leite do tecido principal e nas 2 caixinhas do forro. Caixinhas de leite fechadas, último passo antes da gente desvirar essa peça, eu gosto de vir aqui na lateral e juntar uma caixinha de leite com a outra, forro com tecido principal. Eu empurro essa parte aqui para dentro do zíper para não me atrapalhar, clipo uma caixinha de leite em cima da outra e passo uma costura aqui. Por que eu faço isso? Para que o meu forro fique presinho dentro da minha necessaire e não seja aquela necessaire que a gente consegue tirar o forro de dentro dela. Ele vai ficar sempre ajeitado e esticadinho dentro da minha necessaire, mesmo que eu não esteja utilizando viés para fazer o acabamento interno. Então, eu venho aqui e passo uma costurinha para unir caixinha de leite de tecido principal e forro. E eu faço a mesma coisa aqui desse outro lado com essas outras 2 caixinhas de leite. E agora eu vou desvirar a minha necessaire pela abertura do forro.
Vou aproveitar que a minha necessaire está aqui com o forro para fora e antes de mais nada, já vou vir aqui e já vou ajeitar este forro para fechar. Você pode fechar a abertura do forro de 3 formas. Você pode fechar isso daqui com cola de tecido, se você estiver utilizando tricoline algodão. Você pode fazer pontinhos invisíveis à mão, ou você pode juntar aqui bem certinho essas costuras, levar lá na máquina e passar uma costurinha aqui bem na beiradinha desse tecido, que é o que eu vou fazer agora. Forro fechadinho, agora eu vou trazer o direito da minha peça para fora e a gente vai fazer todo o trabalho de rebatido do canal do zíper. Como é que vai ser esse trabalho de rebatido do canal do zíper? Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui erros de gravação. Olha o que aconteceu com o meu zíper. Ficou costurado aqui na lateral da necessaire. A sorte é que essa partezinha aqui do meu zíper vai ficar escondida pelo acabamento da ponteira do zíper. Então, eu vou cortar aqui bem rente a necessaire e aí vai ficar bem imperceptível, mas olha só. Por isso que a gente tem que ter bastante atenção na hora de estar costurando enquanto esse zíper está solto dessa forma. Tudo certo, eu consegui salvar aqui o meu zíper, então vamos continuar aqui no tutorial. Vou ajeitar aqui as minhas caixinhas de leite aqui no fundo. E agora a gente vai fazer todo o trabalho de rebater aqui a volta toda da nossa necessaire. Como vai ser feito esse trabalho? Eu vou vir aqui, vou ajeitar o forro. Como as minhas caixinhas de leite estão presinhas lá no fundo, vai ser muito mais fácil. Essa peça já está praticamente organizada, olha só. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou fazer o seguinte. Primeiro passo, se a sua máquina de costura solta a mesa extensora, se você consegue desencaixar a mesa extensora da sua máquina, faça isso agora, que vai ajudar bastante. E aí eu vou encaixar a minha necessaire lá na minha máquina de costura e vou passar um pesponto de meio pé de máquina aqui na volta todinha dessa minha peça. Esses cantinhos aqui, olha só, eles formam um micro biquinho aqui, tá vendo? Que eles dão uma entradinha aqui, depois eles voltam. Você tenta acompanhar esse biquinho com a costura, que fica bonitinho também, tá? Mesma coisa aqui desse outro lado. E agora com o meu zíper já todo rebatido aqui na extensão da minha necessaire, eu vou colocar o cursor do meu zíper aqui antes de fazer os acabamentos de ponteiras. Bom, coloquei aqui o meu cursor no meu zíper aqui no cantinho bem certinho. O primeiro acabamento que eu vou fazer vai ser a ponteira daqui, dessa parte, olha só. Que é o equivalente a essa daqui que a gente fez com montana nessa necessaire aqui. Eu fiz antes de começar esse vídeo para ver como é que ficava. Gostei bastante do resultado. Vamos ver como é que vai ficar agora com os silicones. Eu vou trazer aqui, vou pegar também os meus rebites todos e vou pegar um agulhão para furar esse material. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui esses pedacinhos maiores, tá? Do meu silicone. Você não precisa fazer de 2 cores, eu achei que ficou engraçadinho aqui, super combinou com a minha peça, então eu vou fazer de 2 cores. E aí eu vou posicionar aqui o meu material dessa forma. Se você quiser, primeiro dobra para encontrar o centro, dá uma marcadinha. E aí sim você posiciona aqui. Eu quero usar o meu silicone com o lado fosco para fora, tá? Tanto faz o lado que você gosta de utilizar. Esse material ele não tem um lado certo e um lado avesso, tá?
vai do gosto, tem gente que gosta de usar o lado brilhoso, eu vou usar o lado fosco, eu acho que combina mais com essa peça. Coloquei aqui o meu acabamento centralizado, tá? Acho que não tá centralizado não, tá um pouquinho tortinho, vou trazer um pouco pra cá. Agora sim tá centralizado. E aí eu vou furar aonde eu achar que fica mais legal. Eu gosto de fazer 2 furinhos, um de cada lado aqui, bem centralizados com o meu material, tá? Mais ou menos como eu fiz aqui. Só se atenta a furar, lógico, um do ladinho do outro, bem certinho para não ficar torto. E aqui do lado do acabamento do meu zíper, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui os meus 2 tecidinhos e vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar no meio, vou marcar o centro. Se você quiser, usa cola de contato nesse momento para te auxiliar. Vou posicionar aqui na pontinha do meu zíper e vou colocar um rebite de cada lado do meu zíper, que eu acho que vai ficar bem bonitinho aqui também. E aqui tá finalizada a nossa necessaire, aqui tá o detalhezinho de acabamento desse lado do zíper. E aqui está o detalhe da ponteira do meu zíper, super combinando com o cursor que eu fiz também, utilizando os mesmos retalhinhos de sintético silicone que eu tinha aqui em casa. Essa é uma ótima opção para aproveitar os retalhinhos. E olha a abertura que essa necessaire tem, super generosa, dá para alcançar tudo aqui dentro bem fácil. E fechada, ela também fica com um formato muito lindinho. Aqui, esse é o canal do zíper finalizado da nossa necessaire. E se você quiser ver outros modelos de necessaire trapézio aqui no canal, inclusive com o zíper assim de abertura total, tem estas opções aqui no canal, com vários tipos de modelos e acabamentos para você treinar costura criativa.